O Jus Mulher Capixaba, programa que defende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, lançado nesta sexta-feira no Tribunal de Justiça. O evento vai contar com 4 conferencistas e 3 delas já estão aqui com a gente para adiantar o que vai ser dito. Como tem 2 estrangeiras, o Daniel vai ajudar a gente para traduzir nas falas. Bom, eu vou começar primeiro com a professora filipina Amy Avellano. Ela é mestre pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Vai abordar o preparo das vítimas de violência doméstica para depor em juízo. Amy, qual que é o principal fundamento desse preparo? Esse preparo das vítimas faz diferença para o processo? Attorney Amy, we would like to know what's the role of the testimony of the victim in the trial? A victim's testimony is very important in the trial. However, I would like to emphasize that in cases such as domestic violence and child abuse cases, these cases should not be victim-driven. And when I say they should not be victim-driven, the case should not rely solely on the testimony of the victim. If the guilt of the accused could be corroborated by other evidence, by the testimony of other people, like the doctor who examined the victim, the police who investigated the crime, the psychologists and the psychiatrists who examined, assessed the psychological makeup and the effects of the abuse on the victim, and if there are eyewitnesses who saw the crime, then the judge should still convict the accused even without the testimony of the victim. A importância do testemunho é crucial, mas ela avalia que em alguns casos não é necessário para que a pessoa que faz o abuso seja condenada. Ela diz que em alguns casos a avaliação do psiquiatra, do médico, ele pode avaliar o contexto e assim mesmo condenar. E quando necessário, essa vítima ela tem que ser preparada psicologicamente para estar diante do juiz? Is there some kind of training that the victim goes through to testify? Kids court, like what we have in the Philippines, it's one example wherein children going to court undergo a one-day training. They give inputs about how a court looks like, who are the people involved in a courtroom, like there's a judge, there's a prosecutor, there's an interpreter, what are the things that normally happen in court. The other part of the program is going to court, observing how a court actually looks like, and having a chance to talk to the judge before the victim would actually appear in court and give her testimony. To some extent, a kids court program somehow gives the victim a chance to get the feel of how it is to appear in court and be able to emotionally psych up themselves and prepare for their testimony. I hope you have a similar kind of program here in Victoria, because it can be done and it certainly helps victims to prepare themselves for their court appearance. Does that also happen with women? Yes, with women, NGOs sit down with the victim to give them also a rundown of what to expect before they actually appear in court. But as to really formalizing it, the program, I still have to encounter, a program being run like that in the Philippines or in other countries. Ela cita o exemplo de que acontece quando as crianças vão dar testemunho no tribunal. Ela diz que tem um programa que eles visitam uma corte para saber qual é o funcionamento, eles falam com o juiz para já ter essa preparação psicológica e só então eles vão dar o testemunho. Aí eu perguntei se isso acontecia também no caso das mulheres e ela cita que tem um auxílio por parte de organizações não governamentais que tem esse mesmo processo. Então, a importância do que a doutora Amy Avellano está trazendo é que há um programa de treinamento para que o testemunho das crianças seja aceito pelo judiciário, seja um testemunho preparado. Então as crianças vão à corte, ficam sabendo quem é o juiz, quem é o promotor, quem é o advogado. Elas perdem o medo daquilo e isso tudo é preparado por ela, pelo grupo dela. Então é um programa de muita importância que a gente espera que o Jus Mulher traga aqui para o Espírito Santo.
Bom, quem falou aqui com a gente agora foi Elizabeth Susequinde, ela é ex-secretária nacional de Justiça e professora de criminologia, né, Elizabeth? Então você acha que esse tema é realmente de muita relevância para esse andamento desse processo envolvendo crianças e mulheres que são agredidas? Acho que sim, acho que essa expertise da doutora Amy Avellano é fundamental, porque nós não nos damos conta de que quem sabe mesmo, quem conhece mesmo o que está acontecendo com ela, ou o que aconteceu, o que vitimou a criança, é a criança. Então ela tem que ser permitida de transmitir aquilo para o juiz, para os funcionários de um tribunal. Através desse programa, isso é possível. E às vezes o ambiente não está favorável, né? Que às vezes a criança ou a mulher fica de frente com o agressor. He's saying that sometimes the environment is not the best one because the victim is facing the aggressor. Yeah, that's why you have to prepare the setup. Okay, you have to also prepare the victim as to what she will be encountering in court. One example, very good example of keeping the victim away from directly confronting the accused is by using the live leak equipment, okay, wherein the victim will be testifying in a different room, okay, and the aggressor is in another room, so they just watch the victim testifying using a camera, using a monitor. The other way to do it is just to be more creative, like putting blocks or putting somebody there in front of the aggressor, so that she will not be seen directly by the victim. Ela explica que esse problema realmente existe e que para conseguir contornar isso, às vezes o testemunho é feito por algum tipo de mídia, com a câmera, a vítima fica em outra sala, longe do agressor, ou então com maneiras criativas, botando algum tipo de parede entre a vítima e o agressor, ou então alguma pessoa que vai tampar o agressor da visualização da vítima, e assim você consegue que tenha um testemunho mais apurado. Vamos chamar então a Farah Decano para conversa também, né? Que ela também é especialista, reconhecida internacionalmente nessa luta do combate contra a violência doméstica e familiar da mulher e da criança. Então, eu queria saber da Farah o que a gente, enquanto sociedade, né, no geral, o que a gente pode contribuir para acabar de vez com essa violência. Attorney Farah, we would like to know what's the role of society in ending this process of domestic violence. Actually, that's a very good question. It presupposes that the victim must not be seen in isolation. It presupposes that the victim must not be seen in a vacuum. That's a good question because society is now trying to involve itself in the life of the victim. Ela explica que essa é uma boa pergunta, porque a gente não pode pensar que a vítima está num vácuo, ela tem um contexto. Então a sociedade é importante para ajudar essa vítima. Now let me add. Now what can society do? It must ensure that its government must have programs that would end this violence. It must ensure that the legislative department of the government must pass laws that would ensure and uphold the rights of the women. It must ensure also that its executive department must implement these laws or must come up with programs that would protect the rights of women also. And also, not only should the government do something about this problem, the members of society as well, you, me, everybody, should be doing his or her part. Everybody should be vigilant in order that our women will be protected. Ela explica que, além disso, a sociedade, na forma do governo, dos legisladores, devem passar leis que protejam os direitos das mulheres, das crianças. A parte executiva do governo deve ter a responsabilidade de fazer com que essas leis sejam respeitadas, e nós, como sociedade, nós temos que fazer a nossa parte. Eu, você, todo mundo, a gente tem a responsabilidade. Agora pergunta para ela assim, que às vezes o poder público faz a parte dele, mas às vezes, muitas vezes a família desampara essa mulher que é vítima, essa criança. Isso também prejudica bastante, né? Porque não adianta ter a lei se a pessoa se sente desamparada no próprio seio familiar. She's asking that sometimes
the victim's family doesn't help her. There is not help from the own victim family. And how do we get past that? Well, back in the Philippines, we have this concept of parens patriae, wherein we see the state as the guardian or the parent of the member of society. Hence, if we do have families like that who do not take care of their own members, then we look to the government for protection. Hence, we should make our government work for the people. We should encourage Congress to come up with programs for women who have this kind of families, so that even if they cannot rely on their families, they have a government to look up to, in consideration what we call the principle of parens patriae, the state as the parent of its members. Ela cita que nas Filipinas eles têm uma ideia de que o Estado é paternalista. Então, quando você não tem essa ajuda da sua própria família, você tem que recorrer ao Estado. E o Estado deve fornecer essa ajuda para as vítimas. As vítimas têm que poder confiar no Estado quando eles não recebem essa ajuda da própria família. And again, I'd like to add, but let us not put the burden again on government alone. Everybody should feel involved here. Every member of society should feel involved here. So when someone needs help, because he, because a male can be a victim too, he or she must be helped by anybody. So if your neighbor gets beaten up, then at least the neighbor should help. One cannot immediately expect government will be there right that very minute. One should expect that the next person beside the victim should be able to help. So it is imperative that all members of society must feel involved here and must be knowledgeable about this particular issue, so that they would be able to address this issue properly. Ela lembra, contudo, que a gente não deve botar toda a responsabilidade no governo. Nós, como sociedade, temos a responsabilidade de que, quando nós estamos perante algum tipo de caso de abuso, nós temos que relatar esse caso às autoridades, nós temos que ajudar essa vítima e não apenas confiar que o governo vai ajudar essa vítima. Bom, é um assunto muito amplo, né, professora? A gente podia ficar aqui horas falando. E para finalizar, queria agradecer a todos vocês. A professora quer deixar um recado para as mulheres, então? Não, eu quero dar ênfase nesse comentário da doutora Farah Decano, que ela tocou num ponto fundamental que tem a ver com a cultura da violência. Quando ela diz que nós não temos que ficar esperando o Estado ser acionado e chegar a uma vítima. A pessoa que atende uma vítima de violência é a que estiver mais próxima dela. É uma questão de solidariedade e de consciência. Então, eu entendo que essas duas especialistas na área de violência doméstica têm muito a trazer aqui para o Brasil. E nesse lançamento do programa Jus Mulher, eu fico muito satisfeita por ter essa oportunidade de aprender com elas sobre questões de violência doméstica, em que elas até estão mais avançadas sobre alguns pontos, como essa questão do testemunho que a doutora Amy Avelano acabou de falar, não é? Do treinamento, da sensibilização das pessoas que lidam com testemunho de crianças vítimas. E, portanto, eu tenho fé de que nós vamos andar para frente nessa questão.